Paz seja com todos, amém? Pega, por favor, a palavra de Deus comigo. Nós vamos aprender em Apocalipse. Nossa mensagem hoje começa. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 25. Apocalipse capítulo 2. E o versículo é o versículo de número 25. Quando você achar, você diz amém, eu sei que você achou, tá bom? Então vamos lá. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Amém? Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Amém? O que Deus nos entrega é um grande presente. O que nós conquistamos espiritualmente falando são coisas eternas. E nós temos que guardar os tesouros eternos até que o Senhor venha. Você crê que o Espírito Santo é um grande presente para nós? Você crê que tem que guardar as coisas de Deus até que o Senhor Jesus volte? Quem crê? Então eu vou reler o verso de número 25 pela terceira vez e você repete. Bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Amém? Você crê que tem que guardar as coisas preciosas de Deus? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Isso, aplauda adorando a Deus e dizendo glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra é aplaudida, o teu nome é glorificado e esta palavra também. Então, Senhor, ensina esta palavra e a envia com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode, por favor, se assentar. Quando Deus estava falando com a igreja em Tiatira, nós vamos perceber que aquela igreja, assim como nós, recebeu algo espiritual e eles precisavam guardar. Nós sempre falamos que o Espírito Santo é um grande tesouro e que a pessoa que o recebe, ela precisa guardar. Até a palavra diz que somos vaso de barro, não temos muito valor, né? Em nossa humanidade, carnalidade. Mas quando recebemos o Espírito Santo, temos um tesouro dentro desse vaso de barro. E é esse tesouro que é o importante. Imagine só o povo, quando ouviu falar, Deus vai nos dar uma jornada feliz. Deus vai nos trazer de volta a Jerusalém, a casa do Senhor, vamos sair da Babilônia. O povo estava recebendo um tesouro. O povo voltou a adorar a Deus no templo do Senhor, e eles fizeram a jornada feliz que nós tanto falamos nas últimas semanas. Mas de repente, o povo começou a perder o que tinha ganhado. O povo que fez a jornada feliz começou-se a juntar com quem não deveria. Olha o que está escrito, por favor, em Esdras, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 em diante, tá? Livro de Esdras, capítulo 9, versículo de número 1 em diante. Acabadas
pois, estas coisas, a jornada tinha sido um sucesso. Chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, Esdras contando para nós, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba, e me assentei atônito, paralisado. Algumas pessoas pensam que Esdras está exagerando, sabe? Não, pastor, será que não é exagero demais o que o Esdras está fazendo? Qual o problema da pessoa casar? O problema é que Esdras bem sabe que esse sempre foi a ruína do povo de Deus. Sabe aquele ditado popular, eu já vi esse filme antes? Sabe quando a pessoa, ela já conhece o final daquela história antecipadamente, por causa da experiência, porque quando você tem uma experiência ruim, aquilo ali tem que te ensinar alguma coisa. Quando você vê alguém que errou, aquilo tem que te ensinar alguma coisa. E o Esdras está falando assim, estão misturando as coisas, não estão guardando o que tem de tão importante, e o que eles tinham de importante, não era o ouro que haviam trazido da Babilônia, não era o tamanho das muralhas que haviam construídos, ou o próprio templo do Senhor. O que eles tinham de importante é o que nós temos, é a palavra de Deus, é a santidade do Espírito Santo no meio da igreja, é o Deus vivo e todo-poderoso habitando no meio de nós e fazendo da nossa vida a sua casa. Então nós temos que guardar isso que temos diante do Senhor. E Esdras está desesperado, arrancando cabelos, e ele está paralisado, porque ele sabe que este sempre foi o fim do povo de Deus. Este foi o fim, inclusive, de um homem sábio. Salomão era muito sábio, mas começou a se juntar com todo mundo, daqui a pouco se misturou, e estava servindo os deuses estranhos. E eu não estou falando de alguém tolo, hein? Estou falando de um homem sábio, que é exemplo para nós, dá testemunho de várias coisas para todos nós, de riqueza, de casamento, de saúde, até do mundo animal o Salomão entendia. O ser humano começou há poucos anos tratar com a saúde da medula óssea. O Salomão já falava isso desde a época dele. Isso será saúde para a sua medula, ele falava. Ele já entendia disso. Era um homem entendido, sábio, mas que quando não guardou o que tinha, começou a perder o que tinha com Deus. Nós não podemos deixar de guardar o que temos com o Espírito Santo. Você tem que reter o que Deus te deu, até que o Senhor Jesus volte. O que Deus te deu é precioso. Se você já teve um encontro com Deus,
esse é o teu tesouro. E se você vai tê-lo hoje, guarda o que você vai receber, para que ninguém roube esta coroa que Deus quer lhe dar. E o que nós precisamos aprender com o Espírito Santo, que existem coisas que o povo fala assim, não tem nada a ver, pastor, é só um casamento. Mas com quem você casa, você divide o Espírito. É ou não é? Por isso que a Bíblia fala assim, se o seu esposo ou esposa for descrente, a Bíblia não manda abandonar. A Bíblia manda você santificar. Porque agora essa pessoa vai ter que ter o Espírito santificado por causa do seu testemunho. Agora, você que não é casado, está solteiro, e vai arranjar uma pessoa descrente, aí o erro é teu. Aí a brecha é tua. E depois não dá para chorar a escolha que você faz. Uma coisa é a pessoa que se converte e começa a lutar pela família que tem. Amém. A pessoa vai lutar pela família que tem. Agora, se a pessoa tem o poder de escolha e ela escolhe o errado, aí a culpa é dela. O Esdras sabe, esse povo está escolhendo, por isso que ele está paralisado. Esse povo está perdendo a bênção porque quer, não é vontade de Deus isso. Será que não tinha mulheres em Israel suficiente para eles se casarem? Será que eles não conseguiam fazer uma oração dizendo, Senhor, eu quero ser completo nessa minha vida sentimental, o Senhor prepara. Será que Deus não é capaz de preparar uma pessoa? Se Deus faz tantos milagres, um milagre na vida sentimental também pode acontecer. Mas o Esdras sabe que aqui está o erro do povo, então ele começa a orar, e o versículo de número 4, está escrito assim, então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu fiquei sentado e atônito, até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, eu me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus e disse, meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, a nossa culpa tem subido e crescido até os céus. Desde o dia de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, e também à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar que alguns escapem, para darmos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. O Esdras está falando assim, agora que as coisas começaram a dar certo, agora que a gente começou a ser abençoado, depois de tanto sofrimento, e não se esqueça, por favor, não foram todos os que levantaram a mão, que disseram assim, ei, eu também quero ir, que foram não, tinha que ter um nome na lista, quem lembra disso? Tinha que ter um nome na genealogia, por isso que ele fala, alguns escaparam, tem gente lá ainda sofrendo. Nós temos que valorizar o que Deus tem nos dado.
Deus tem aberto a porta da graça para nós. Tem gente no mundo sofrendo, tá? Tem gente no mundo sem esperança, sem prazer de viver. Agora a vida se abriu para nós, querido. O reino do céu chegou para nós. Para todas as promessas que Deus tem um sim, um amém para você. Valoriza, porque você é servo de Deus. Você pode entrar com ousadia na presença de Deus e receber o melhor de Deus nesta vida, que é ter a presença do Espírito Santo. Isso não é coisa de todo mundo, não. É coisa de quem busca ao Senhor. Por isso que o Esdras está: Senhor, agora o Senhor deu uma graça para nós. Nós encontramos vida, mas não adianta só arrancar os cabelos, tá? Rasgar a roupa, dizer que está arrependido. Tem que mudar, tem que mudar. Para ter uma vida com Deus, não basta só dizer amém, glória a Deus. Tem que mudar, porque até a pessoa que zomba, ela diz glória a Deus zombando, não é verdade? Da boca para fora, brincando. A paz de Deus, irmãozinho, glória a Deus. A pessoa brinca, mas nós precisamos guardar o tesouro que temos. E como é que nós guardamos o tesouro? Separando das coisas do mundo. Isso aqui vai acabar com a minha fé, então eu vou me separar disso. Veja o que está escrito no capítulo 10, no versículo 1. E orando Esdras assim, fazendo esta o quê? Tem que confessar, confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. No tocante a isso, ainda há esperança para São Luís, ainda há esperança para o Maranhão, ainda há esperança para a sua casa também, ainda há esperança para toda a sua parentela também, ainda há esperança no meio de Deus. Amém? Por que que nós temos que entender que ainda há esperança? Porque tem chance de mudar, de se arrepender. O povo de Deus ainda tem esperança. Se a pessoa errou, bom se não tivesse errado. O que é que diz a palavra? Filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Bom é não pecar. Mas se alguém pecar, nós temos uma esperança. Um advogado junto ao Pai, verdadeiro, justo e fiel. Ainda há esperança para nós, porque a esperança está no meio de nós. Se para o mundo a esperança morre, a nossa ressuscitou no terceiro dia, e esta esperança não morre jamais, e está viva pelo século dos séculos, e amém. Para a nossa esperança, vamos aplaudir o Senhor. Olha para o céu e diga: graças a Deus, ainda há esperança. Um homem de Deus que pecou, ele está levantando a mão e falando: mas ainda há esperança. Nós reconhecemos nosso erro, o primeiro passo já foi dado, graças a Deus. Veja que tudo isso aconteceu depois da jornada feliz, depois da casa de Deus estar feita, depois do perigo ter passado, vendo que a nossa vida com Deus é de uma vigilância todo dia, querido. Pastor, acabei a campanha, fui abençoado, graças a Deus, mas vai parar de ter vida com Deus? Tem gente que acha que a vida com Deus dela é só vir na reunião, é vigiando,
vigiando para o mal não entrar. Todo dia, guarda o que você tem até que ele venha. Até que ele venha. Isso tudo que nós estamos aprendendo hoje com Esdras, foi depois de tudo, já de muro construído, de tudo já ter dado certo, de testemunho ter contado, de louvor ser entoado na casa de Deus. Olha o verso de número 3. Agora, pois, não é depois não, tem que ser agora, tá? Façamos concerto, aliança, pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. O problema é a pessoa que diz assim: não, é que do meu jeito, o que eu penso. Quer obedecer a Deus, ser cheio do Espírito Santo e salvo? Então faça conforme a palavra de Deus. Sentindo ou não, faça conforme a palavra de Deus. Tendo um sonho, uma visão ou não, faça conforme a palavra de Deus. Agradando o seu coração ou não, faça conforme a palavra de Deus. Ele falou: quer saber? A gente não quer saber se a gente gosta ou não, se está tudo bem ou não, se a gente achou que não tinha nada a ver. Nós vamos fazer conforme a lei. E a lei é a palavra de Deus. Amém? Nós vamos fazer concerto, um pacto com Deus. É um pacto, uma aliança, um compromisso de alma. Porque eles perceberam: nós estamos perdendo o que ganhamos. E o que nós ganhamos não foi o ouro, não foi a prata, foi a libertação de Deus. Deus nos libertou para de novo, a gente daqui a pouco está escravo, idólatra, de novo. Deus te tirou do mundo, de um engano, e você vai deixar os seus erros te levarem para lá, de novo. Por favor, abrem Apocalipse mais uma vez, capítulo 2. Verso 25, por favor. Apocalipse 22. Verso de número 25. Apocalipse 2, verso 25. 2, tá? Eu errei, falei 22. Apocalipse 2. O verso que é o 25. Quando achar, diga amém. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E tem gente caindo nessa, de uma vez salvo, sempre salvo. É um perigo, hein? Só não, eu tenho promessa de Deus. Você encontra desviado na rua, você fala para ele: fulano, você tem que voltar para Jesus. Aí sabe o que o desviado tem que falar? Não, mas eu tenho promessa de Deus, no tempo de Deus eu vou. E se não der tempo, hein? Se a esperança acabar, ainda tem esperança. Quem crê que ainda tem esperança? Ainda tem. Mas e quando não tiver mais? Quando a porta fechar? Tem que guardar o que tem até que ele venha. E olha o verso 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Por favor, fique de pé. O que você recebeu ou vai receber de Deus
tem que ser valorizado. As coisas que guardamos são as coisas que nós damos valor, não é verdade? Ninguém usa um cofre para guardar uma coisa que não tem valor nenhum. Ninguém põe lá escondido em casa alguma coisa que é comum. Normalmente escondemos, guardamos, trancamos, né? Coisas de valor. Tem coisas que a gente perde que a gente não está nem aí, né? A gente fala assim, tudo bem, depois eu acho, eu compro outro. Ou não importa, já estava velho mesmo. Agora tem coisas que nós perdemos, que nós temos que encontrar. Tem que procurar, tem que perguntar, tem que lembrar onde passou. É assim ou não é? A nossa salvação precisa ser zelada desse jeito. Guardada, mantida, firme com Deus. Jesus está voltando. Nós sempre falamos, bom que seja hoje, né? E se for amanhã, guarda o que tem até amanhã. E se for daqui 100 anos, passou daqui 100 anos, eu não vou estar mais nessa vida, não. Mas guarda o que você tem até lá. Até ao fim. A fé não é para quem tem um testemunho até a metade do caminho. É para quem vai até o fim. E há de ser que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Fez a jornada feliz. Não se contenta com isso, não. Até o fim. Até o fim. Porque esse povo quase perdeu, quase. Mas ainda teve esperança. Quando o evangelho é pregado, a esperança está se abrindo à pessoa. Basta saber se a pessoa vai aproveitar ou não. Aí depende de quem? De cada um de nós. Pastor, estou ouvindo a palavra e eu quero entregar minha vida para Jesus. Ainda tem esperança para isso. Tem tempo de você voluntariamente confessar que Jesus é o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Pastor, eu quero entregar mesmo a minha vida para Jesus. Se quer entregar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você. Pastor, eu me afastei. Eu preciso voltar para Jesus. Ainda há esperança. A porta ainda está aberta. A igreja salva ainda está aqui. Cadê a igreja salva? Aí. Ainda estamos aqui. Logo, logo não procure a gente não, hein? Logo, logo eu vou embora. Quem também vai? E não é da cidade não que eu estou falando não, viu? É desta vida. E eu não vou olhar para trás. Quem também não vai? E quando eu chegar lá no céu, eu quero rápido que dos meus olhos tire toda lágrima, tudo de ruim, transforme o nosso corpo e a gente viva para sempre. E fique lá com Abraão, Isaac e Jacó. Ainda estamos aqui, ainda. Um dia não estaremos mais. Amém? Um dia não. Então quem se afastou, volta. Se agrega, se ajunte conosco. Pastor, eu preciso voltar, me reconciliar com Jesus. Se você precisa se reconciliar com Jesus, dá um sinal com sua mão direita, por favor. Volta para Jesus hoje, volta para Jesus agora, de onde você estiver. Todos aqui estão firmes com o Senhor? Que bom. Mas você pode ainda mais ter uma aliança com Deus, não pode? Ainda mais guardar o que tem. Pastor, eu já tive um encontro com Deus, que bom. Guarda isso. E não fica só vivendo do passado, não. Renova a tua fé com Deus. Renova o teu compromisso com o Espírito Santo. Amém?